Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Semana abençoada para todos nós. Prometo aí trazer muita novidade para vocês essa semana. Vamos arregaçar as manguitas e trabalhar um pouquinho para vocês, babá. É isso aí. Bom, galera, então, dito isso, pô, camisa lindaça da Champions aí, terceiro uniforme de 2009. Você que quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente na nossa lojinha lá no Instagram, a lojinha do Futebolaço. Inclusive, a galera aí que tem um sonho de ter a camisa da Libertadores de 98 branca, número 10, tem uma disponível novinha lá no tamanho GG. É muito raro, é a primeira vez que pinta uma GG pra gente. Normalmente aparece de G pra baixo. Tem uma peça incrível disponível lá para vocês também. Tem várias peças disponíveis lá. Dá um salve e chama a gente lá no direct do Instagram. Tem inclusive aquela camisa de goleiro de 2022, azul lindíssimo, azul royal com os detalhes em preto na manga. Ó, no precinho, R$190. Tem umas coisas bem legais. Camisa de 2021 cinza, com aquela faixa ao contrário também de goleiro, também no GG, R$190. Tem umas pecinhas legais. Se você quiser vender também sua camisa original ou agasalho, manda a foto que a gente analisa, beleza? Dito isso, vamos às informações, galera. A rodada do Brasileirão não foi nada boa aí pro Vasco. Após 3 rodadas ridículas e abjetas desse clube, a gente se colocou numa situação bem esquisita de campeonato. O Vasco, falta colocar um detalhe que a gente via negligenciando, eu não queria nem tocar no assunto, que o Brasileirão pode virar um G8, porque a gente não quer nem pensar em outra possibilidade que não seja o Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Assumir que pode ter um G8 é com o Vasco não ganhando a Copa do Brasil e esse clube sendo ou o Fluminense, que a gente tem uma rivalidade, um time daqui do Rio de Janeiro, e o Cruzeiro, né? Então a galera não tá querendo olhar muito por esse prisma. E o Vasco vinha de uma campanha boa, né, mostrando que tinha condições aí de brigar pelo título, então a galera não queria fazer conta com G8 e sim G7. Porém, a possibilidade existe. Inclusive, se o Vasco apresentar esse futebol horroroso, né, na Copa do Brasil, a chance da gente ganhar a competição é baixa. O próprio Fluminense que não vai nos enfrentar é um time que não dá espetáculo, é um time que faz placares apertados, mas é um time que pontua muito e é ruim de tomar gol. O Cruzeiro tinha a oportunidade essa rodada agora de arrancar 3 pontos do Palmeiras. Se o Cruzeiro vence o Fluminense, ele pulava para 6-6 e ficava a 2 pontos do Palmeiras, voltando pesado para a briga, e ficaria também a 2 pontos do Flamengo. É bem verdade que agora nessa pausa para a data FIFA, Flamengo e Palmeiras vão fazer seus jogos atrasados. O Palmeiras tem um jogo duro, um clássico com o Santos na zona de rebaixamento e o jogo na Vila Belmiro. O Flamengo não. O Flamengo tem um jogo mais tranquilo contra a equipe do Sport, tá bom? Mas o Cruzeiro poderia ir para as últimas 5 rodadas a 5 pontinhos aí do Flamengo, se o Flamengo vencer o jogo dele atrasado, e o Palmeiras, ou se eles tropeçarem, aí se enrolar, acabar empatando os seus jogos, e realmente pesado para a briga 3 pontos. E o Fluminense foi lá no Mineirão e segurou o Cruzeiro. O jogo ficou no 0-0. Então o Fluminense é um time chatinho, é um time que não joga bem, não dá espetáculo, mas é um time muito competente no que se diz em pontuação. Tá? É um time sempre ali do 0-0, 1-0, 2-1, dificilmente o Fluminense, inclusive, toma 2 gols. É uma das melhores defesas aí do campeonato, então queria fazer essa observação para vocês aqui. Porém, indo para a situação do campeonato, deu uma embolada maluca, tá? Fluminense e Botafogo largaram a gente ali, né? Ou a gente os largou, né? Porque foi o Vasco que quis sair da brincadeira. Botafogo bateu 52, Fluminense 51, o São Paulo ganhou da gente, né? E agora emenda o quê? 2 jogos sem vencer. Empatou na rodada anterior, não me lembro agora contra quem de cabeça, e dentro de casa perdeu aí pro Red Bull Bragantino, que era o saco de pancada, era um time da zona de rebaixamento do retorno, ganhou de São Paulo lá dentro. Mas o Vascão da Gama foi lá e conseguiu perder pro São Paulo dentro de São Januário. Fazer o quê, né, minha rapaziada? Mas é isso. E aí, quando eu comentei a situação do G8, se o Cruzeiro ou o Fluminense ganharem a Copa do Brasil, hoje o 8º colocado é o São Paulo. E o São Paulo tem apenas 3 pontinhos a mais que o Vasco no campeonato. Se o G7 ficou praticamente impossível para a quantidade de jogos que faltam, a gente poderia focar no G8. Ninguém aqui quer abdicar ou deixar de ganhar a Copa do Brasil, mas é uma possibilidade, gostando a gente ou não. Então, se a gente puder pelo menos brigar para acabar o campeonato em 8º, e né, se a gente não conseguir ganhar
a Copa do Brasil, pelo menos conseguir a Libertadores via G8, é uma possibilidade também. Pode até virar um G9, porque o Atlético Mineiro, que nos ultrapassou, né, e chegou a 43 pontos, está a apenas 2 pontos de São Paulo. Se o Atlético arrancar e acabar campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, é jogo único contra o Lanús. Lanús esse que era do nosso grupo na Sul-Americana, time nada demais, eu vi o Lanús jogando em loco, inclusive lá na Argentina, time nada demais, é um time que está na final aí da Sul-Americana. Então vejo com boas possibilidades do Atlético, até diria que o Atlético é favorito para ganhar a Sul-Americana. Então pode virar até um G9, né? Basta aí o Atlético passar aí o São Paulo, e aí o Atlético passa a não contar, Cruzeiro ou Fluminense ganhando aí a Copa do Brasil, viraria um G9 até, tá bom? Desde que o Atlético, como eu disse, passe o São Paulo. Então o foco nesse momento seria ali o São Paulo, né? Já que Fluminense e Botafogo ficou longe. Porém, o Vasco vai ter uma sequência muito ruim de jogos agora. São 2 jogos fora de casa, confronto direto contra o Grêmio. A gente pega o Bahia, que tá ali segurando para não perder a classificação direta para a Libertadores. O Bahia vai à Libertadores, mas periga ter que fazer a pré. Então o Bahia tá ali, vai ter que jogar um jogo para ganhar o Vasco de qualquer jeito em casa. E o Vasco vai ter 3 tabus para quebrar na sequência agora. O Vasco não ganha o Grêmio no Rio Grande do Sul desde 2006, consequentemente, nunca venceu o Grêmio na Arena do Grêmio, que é um estádio que foi construído depois do Olímpico, né? Não lembro exatamente o ano de inauguração da Arena, mas é um estádio mais novo. O Vasco não ganha o Bahia na Arena Fonte Nova desde 80 e alguma coisa, 88, 87, alguma coisa assim. O Romário era atacante do Vasco, vindo da base ainda ali. É ridículo esse tabu que o Vasco tem. Em Salvador, né, tirando o estádio específico da Arena Fonte Nova, o Vasco não vence lá desde 2012. Um partidaço, né, de Felipe Maestro e Diego Souza. O Vasco venceu naquele dia em 2012, mas desde então são 13 anos que o Vasco não consegue ganhar do Bahia lá. E aí fecha contra o Inter em São Januário, que o Vasco não vence desde 2019. Teve o famoso jogo do VAR descalibrado em 2020, penúltima rodada do Brasileiro, que sela o nosso rebaixamento. E depois a gente tem em 23 e 24 2 outros jogos sem vitória. Ano passado a gente perdeu, 2023 eu não tenho certeza, mas eu acho que o Vasco perdeu também esses 2 jogos. Quem puder me ajudar, deixa aqui embaixo nos comentários quanto foi esses 2 jogos. Então o Vasco tem 3 jogos duríssimos. O Bahia precisando segurar ali a vaga dele para Libertadores dentro do G4. A equipe do Grêmio ainda brigando para tentar entrar no mínimo numa Sul-Americana, porque o Grêmio está aí nesse momento em 14º, sem sequer ganhar uma vaga para a Sul-Americana. E o Inter, que pode ainda daqui a 3 rodadas, tá desesperado ou até na zona de rebaixamento, porque o Inter se complicou legal, nesse momento tem 37 pontos, e o Santos, que é o primeiro na zona, tem 33. Nessas 2 próximas rodadas, se o Inter se baratinar aí, pode entrar na zona de rebaixamento, ou não entrar, mas está na bica, e depender desse jogo contra o Vasco para não ir na zona de rebaixamento nas 2 últimas rodadas. Então serão 3 jogos dificílimos. Pulando esses 3 jogos, a gente vai pegar o Mirassol em casa, que é a sensação do campeonato, e fecha contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais na última rodada, tá bom? Então são jogos bem ruins que o Vasco tem, precisando ainda fazer uma boa pontuação, tá? O Vasco, desculpa, tem 42 pontos, tem 15 pontos a disputar. Deixa aqui embaixo nos comentários quantos pontos vocês acham que o Vasco vai fazer. E agora, galera, eu vou trazer uma notícia muito boa para vocês. Mas antes, lembrar vocês que a Ganhei.bet é a nossa mais nova parceira aqui no canal. A Ganhei é uma empresa do grupo Pixbet, que eu tenho certeza que vocês já conhecem. É uma nova casa da Pixbet. Chegou muito pesada no mercado e já chegou de cara fechando com os 4 influenciadores aqui do Rio de Janeiro. A galera que já faz aposta esportiva, peço para vocês darem uma oportunidade para Ganhei, tá? Fiquem tranquilos, vocês sabem que eu sou muito criterioso para trazer empresa aqui pro canal. A própria Golcase está com a gente há muitos anos, tem outras empresas que não estão aqui, que eu não vou citar por questão ética, que estão com a gente ou ficaram com a gente muitos anos aqui, a gente nunca teve reclamação, então a gente procura selecionar e filtrar muito bem. Então, de repente, para quem tá um pouco assim, pô, nunca ouvi falar, fica tranquilo, é uma empresa do grupo
PixBet, tá? E tem a chancela aqui do Futebolaço, então pode ir tranquilo. Então você que já faz as suas apostas, dá uma oportunidade. Vai ter agora a data FIFA, vai lá, faz o teu cadastro, pega uma bet, faz um jogo específico para você sentir como é que é a casa lá. Podem ir tranquilo, tá? É uma empresa do grupo PixBet e se você gosta do meu trabalho, se você quer fortalecer o canal Futebolaço, se você quer ajudar a gente está num momento novo, estamos mudando aqui estrutura, vamos mudar a grade de programação. Se você quiser fortalecer o canal, já faz a sua aposta, dá uma oportunidade para ganhar, que é uma casa do grupo PixBet. Pode ir com tranquilidade. Lembrando sempre, tem que ser maior de 18 anos. Isso é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder. É aquele troquinho do pão, é aquele dinheiro que tu ia usar para dar um rolê no final de semana, é aquele dinheiro que você já usaria para entretenimento, para se divertir. É esse dinheiro que você vai botar lá, tá bom? Você pode ganhar, mas também pode perder. Então seja responsável, beleza? Ganhei.bet é a nossa mais nova parceira aqui no canal. Prestigiem a nossa parceira. Pô, Dieguinho, não vou apostar na data FIFA. Faz o teu cadastro lá, porque quando você quiser fazer, já fica disponível. Estamos vendo brindes, promoções, ingressos para jogo do Vasco. Vamos tentar ver a questão de camarote de vez em quando, eventualmente, alguns jogos. Todos os jogos do Vasco sempre tem uma equipe da Ganhei, agora lá em São Januário, fazendo promoção na Barreira. Então, vamos na Ganhei aí, que tá bem bacana. Dito isso, vamos voltar agora aqui para as informações. O Vasco fechou um acordo aí com o Botafogo para mandar os seus jogos no Newton Santos pelos próximos 3 anos. Já há um acordo do Vasco com a dupla Fla-Flu para jogar no Maracanã, mas são jogos pontuais e específicos, né? De vez em quando o Vasco pode mandar um jogo lá. Mandar jogos direto, com frequência, não dá, até porque já tem 2 clubes jogando lá. O Newton Santos não, só tem o Botafogo. É bem verdade que vez ou outra tem shows no Newton Santos, o próprio Botafogo às vezes fica sem jogar na sua casa, mas o Vasco fechou esse acordo lá. Prioridade é o Botafogo. Acredito eu que a própria CBF já vai fazer a agenda meio casada. Quando o Botafogo jogar em casa, o Vasco joga fora, para evitar ali ter conflito de data, para os dois poderem revezar no estádio. Mas de vez em quando pode ter um conflito, um showzinho ali no Newton Santos, e o Vasco tem que jogar ou no Maracanã ou levar o jogo para um outro local. Então achei uma baita notícia. O Vasco já define uma casa para jogar. O Vasco vai ter um trunfo competitivo na mão, que é ter como casa um estádio com gramado sintético. A gente joga lá como visitante. A partir do momento que a gente for mandante, manda todos os jogos lá, então os jogadores vão estar habituados e o adversário que vai ter essa experiência. Então pode ser que a gente tenha um ganho aí competitivo. O ruim, na minha opinião, eu não gosto de assistir jogo no Newton Santos pelo simples fato. Tem uma pista de atletismo entre a arquibancada e o campo. Então não faz aquela pressão para assistir o jogo. Você tem aquela impressão de que o jogo fica um pouco longe. A galera então que tem problema de vista, né? Eu tenho a vista um pouco mais cansada. Você tem um pouco mais de dificuldade para identificar os jogadores, mas é um estádio com uma capacidade boa. O aluguel vai ficar em R$250 mil. Se o Vasco tiver uma média de público bacana lá, 40 mil pessoas por jogo, o Vasco vai aumentar consideravelmente aí a sua bilheteria, então dá para fazer uma grana legal. Tem camarote no Newton Santos, então dá para o Vasco fazer parcerias e tentar fazer um dinheiro por lá. Então achei um golaço, não fica nessa briguinha com a dupla Fla-Flu, e de fato já jogam 2 times lá. Jogar 3 times ao mesmo tempo no estádio, além de ser muito time, arrebenta o gramado, e o Botafogo ainda tem, entre aspas, esse plus de ser sintético, o gramado é mais resistente. Um ponto negativo é a questão talvez da logística, porque a torcida do Vasco não está tão habituada a ir para o Newton Santos. Tem uma galera que torce um pouquinho o nariz, pode ser que a galera não vá em peso aos jogos. E o outro é a questão médica. A gente não sabe, a gente vai ter a oportunidade de ver se de fato o gramado sintético vai impactar em lesões dos nossos jogadores. O Vasco é uma das equipes nos últimos anos no Brasileiro que menos tem lesão, tá? Devido ao trabalho aí muito bem feito do Vasco e da equipe médica que a gente tem em São Januário. Então, se a gente começar a ter um monte de lesão jogando no Newton Santos, levanta realmente essa questão aí de que gramado sintético é mais propenso à contusão. Então tem prós e contras. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? E para finalizar, galera, a questão da data FIFA, depois de muitos anos o Vasco volta a ter 4 jogadores convocados de uma vez só para uma data FIFA. O PH não faz diferença, porque o PH foi expulso contra o Juventude, já não vai jogar mesmo o jogo do Grêmio, que é no dia 19, porém, a seleção colombiana e a seleção uruguaia, ambas jogam nos Estados Unidos
no dia 18. O Vasco joga com o Grêmio no dia 19, então os jogadores terão que jogar o jogo pela sua seleção e vir aí voado para jogar no dia 19 contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. O Vasco ainda não informou a logística, se vai ter um voo fretado, se vai ter uma logística especial. Precisamos aguardar para saber se os jogadores estarão à disposição ou não, tá? A seleção uruguaia pega o México e os Estados Unidos, a seleção colombiana pega a Nova Zelândia e pega também a Austrália, tá? O Pumita chegou no México, joga contra o México lá, de lá vai para os Estados Unidos para enfrentar a seleção norte-americana. Já a colombiana foi direto para os Estados Unidos, só vai mudar de sede, né? Vai jogar na Flórida, depois fecha em Nova York, mas começa com a Nova Zelândia e fecha com a Austrália. Estados Unidos para o Brasil não é tão longe assim, então de repente dá para fazer uma logística e eles virem e jogar, tá bom? Se não, o Fernando Diniz deve fazer improvisações. Tietê na lateral, como foi o jogo do Fortaleza, e o Hugo Moura podendo vir para a zaga. A questão é que se eu fizer isso, eu desloco os meus 2 segundos volantes aí para outras posições e abre um buraco no meio. Joga quem? Joga o Thiago Mendes, joga o Cocão, joga o Paulinho? São questões, mas eu acho que algum deles deve começar o jogo sim e não deve ter a necessidade de tantas improvisações, beleza? Então é isso, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição, logo mais eu chego com a segunda e última. E de novo, vai lá na Ganhei, abre o seu cadastro, quando você for fazer a tua aposta, já tem o seu cadastro. Pode ir tranquilo, é uma empresa do grupo Pixbet e eu tô trazendo para vocês aqui, beleza? Posso contar com você? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, com a caminhada de que volta, nós tamo junto, valeu, fui!